Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para mais um vídeo na internet. Vamos hoje falar do pior assunto que tem para alguns e melhor para outros, né? Que agora a gente vai começar a falar sobre números. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Nós vamos começar hoje a falar sobre o sistema de metragem. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Tudo precisa de uma numeração e precisa de uma medida. Tanto é que nós temos o sistema de medidas internacional, que é o que nós usamos para medir as coisas, óbvio. Fala, não me diga! Então, vamos falar agora sobre o sistema de metragem utilizado para o computador. O sistema de metragem é o bit, o byte, o kbyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Até então, são só esses. Pode existir outros. Então existem outros, tá? Mas isso daí é o que a gente usa hoje em dia. E já é coisa pra caramba. Que nem é tanto, na verdade, né? Porque hoje em dia um HD de 1 tera já não cabe mais nada. Porque as coisas estão ficando cada vez mais pesadas. Dito isso, qual é o primeiro sistema de medidas? O primeiro do primeiro do primeiro. O primeiro do primeiro seria vamos dizer assim, o átomo. Aquilo que não tem como se dividir. E esse é o bit. O bit é o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, ele é o átomo da computação. O bit, ele representa dois valores. Que pode ser 0 ou 1. Então essa é a primeira informação que eu dou para vocês. Que um bit ele equivale a 0 ou 1. E são dois valores que cabem nele. Dois valores numéricos, tá, gente? Dois valores numéricos. Porque caractere não tem como fazer nenhum bit. Agora nós vamos para o byte. O byte ele coloca valores de 0 a 255. Então de 0 a 255 valores numéricos ele consegue botar em um byte. E um byte ele equivale a 8 bits. Ou seja, 8 bits dá um byte. E, lógico que a partir daqui a gente consegue escrever um caractere, ou seja, é necessário 8 bits para se escrever um caractere, só para você ter uma ideia. Então o que eu estou dizendo assim, caractere pode ser símbolo, letras, precisam de pelo menos um byte, ou seja, com um bit você não consegue escrever, você faz um número, mas não faz um caractere. Por último, cacete, ainda tem coisa pra caramba. Taca-lhe pau nesse carrinho! Então a gente vai agora pro kbyte. O kbyte, eles são 1000 bytes. 1000 bytes é um kbyte. Então, se a pessoa falar pra você, eu tenho 1000 bytes. Aí você vai dizer, então você tem um kbyte, certo? Está certo, está correto também. Porque um kbyte ele equivale a 1000 bytes. Então, 1000 bytes é um kbyte. Então, 1000 megabytes. Depois eu vou dizer pra vocês que não é 1000, tá certo? Só vou dar só essa ressalva aqui pra vocês, que não é 1000 fechadinho, tá? O correto é 1024, mas vamos supor 1000 kbytes é igual a 1 megabyte. Ou seja, quando chega a 999 kbytes, aí 1 megabyte. Agora, se a gente fosse levar para byte, seria 1 milhão de bytes. Então, 1 milhão de bytes ele equivale a 1 megabyte. Lembre-se disso. Eu não estou suportando mais. Aí, depois de que a gente chega a 1 megabyte, aí quando chega a 999 megabytes, temos 1 giga. Que a gente conhece. Hoje em dia a gente conhece como é básico. 1 giga hoje em dia, um HD, por exemplo, com 500 giga não é nada hoje em dia. E vamos agora usar os bytes, certo? Quantos bytes é 1 giga? É 1 bilhão de bytes. Olha só quantos bytes tem em 1 giga. Só que para mega seria 1024, seria 1024 mega. Olha só, 1000 mega é igual a 1 giga, só para você ter uma ideia, que equivale a 1 bilhão de bytes. É meio difícil aqui, mas só que eu acho que dá para entender mais ou menos como é que é a lógica daqui, né? Eu não entendi o que ele falou. E um tera, logicamente, que é 999 bytes. Quer dizer, bytes não, gigabytes.
999 GB é igual, no caso é 1024 GB, é 1 TB. Basicamente é isso. Então, vocês já conseguem ter uma noção sobre que a cada 1000 aí aumenta uma numeração. Então isso aqui foi feito assim, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, a cada 1000 fazer essa mudança, porque fica mais fácil você fazer a conta. Você tá vendo aqui que byte ia ser 1 milhão. Onde é que eu tô? 2 bilhões, 1 trilhão, aí ia ficar difícil fazer as contas, porque ele lida com muitos bytes. Então a melhor coisa que eles fizeram foi isso, dividir em bit, byte, kbyte, megabyte e por aí vai. Então isso ajuda bastante. Só que você precisa ter a noção de que cada número desse daqui, cada número, ele possui, se você for converter, por exemplo, megabyte em kbytes ou em bytes, aí você precisa ter uma noção disso aqui, entendeu? Aí vem a seguinte pergunta agora para vocês. Vocês devem se perguntar, certo, mas por que não fizeram normal tal? Por que não fizeram com a nossa numeração? Porque isso aqui é uma bosta, não sei o que, é muito difícil. Olha, eu vou dizer para vocês o porquê que eles fizeram isso aqui. Porque eu não sei se vocês viram a aula de eletrônica anterior, só que a última aula de eletrônica eu falei sobre o código binário, certo? O código binário é aquilo que o computador ele entende. Sinal elétrico, ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou é um impulso positivo ou é um impulso negativo. Isso é identificado no computador como 0 ou 1. Que burro, dá 0 para ele. O computador ele só consegue entender isso, 0 ou 1. Ele só entende o código binário. Essa é a linguagem da máquina, certo? E através dessa linguagem da máquina é que foi feito o bit. Entendeu? Então agora vocês estão conseguindo entender que a linguagem do computador é uma linguagem de 2. Não é o nosso sistema decimal. E o que é o nosso sistema decimal? É unidade, dezena e centena. Então a gente sempre é a potência de 10. O computador ele não reconhece isso. Ele só reconhece o código binário. Como por exemplo o 3, ou 13 quer dizer. O 13 é a combinação de 1 e 3. O computador ele não enxerga isso. Então o 13 para ele vai ser 1011, porque é 1011. Para ele vai identificar isso como 13. Lembrando que é o 13 decimal. Então o 13 decimal vai ter o valor de 1011. Quando você clica 13 no seu teclado, ele vai entender 1011, aí vai dar 13 no computador. Quando você for fazer uma coisa na calculadora. Entenderam? Basicamente... Eu acho que eu falo basicamente demais, né? É mesmo? Eu falo direto isso, basicamente. Enfim, é isso daí, gente. Espero que vocês tenham entendido como é que é o raciocínio da coisa. Por que que não poderia ser de outro jeito? Porque o computador... Aí você pergunta, tem como fazer de outro jeito? Não tem. Porque essa é a forma mais fácil. O computador, se fosse fazer de outro jeito, seria uma bosta. Você acha que se tivesse outro jeito eles não deixariam esse código binário para trás? Lógico que deixariam, mas não tem outro jeito. Os bits, agora eu vou falar um pouquinho sobre os bits. Vamos falar agora sobre o fluxo de bits, ou seja, como é que funciona a entrega desses bits, ou seja, dessas informações. Elas não acontecem de bit em bit, certo? Tem um volume de quantos bits vão de uma vez só. E quando eles são transmitidos simultaneamente, seria essa a ideia. E quando o fluxo de bits é de 4 em 4, chamam de nibble. O nibble são 4 bits de uma vez só. O byte são 8 de uma vez só. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vão 8 bits, aí aquilo dali é um byte. Um word são 16 bits simultaneamente, ou seja, você jogar 16 bits de informação logo de uma vez, isso é um word. Double word, ou como a gente conhece como the word, são 32 bits jogados de uma vez só. E um quadro word, um key word, é 64 bits.
Isso que eu estou dizendo aqui, nibble, byte, word, double word, que é the word, ou quad word, que é o keyword, são fluxo, tudo isso aqui é fluxo de bits, ou seja, a transmissão simultânea de bits. Quantos bits são transmitidos simultaneamente? Quantos bits vai de uma vez só, entendeu? Espero que vocês tenham entendido isso. E agora a gente vai começar a falar sobre os caracteres. Os caracteres, as figuras, precisam de 1 byte para existir, certo? Não tô lembrado não. Como, por exemplo, o mínimo é 1 byte. Como, por exemplo, o A. O A, olha só, se você quiser um A em código binário, ele vai ser 01000001. Isso é equivalente a um A. Se você teclar um A no seu no teclado, teclar um A, o computador ele vai reconhecer isso. Isso daí que eu acabei de dizer, 0, 1, 0, isso daí. Então o computador ele entende isso, ele não entende A. Ele não entende letras. Ele entende esse código. E como é que você faz para esse... Vamos fazer uma linkagem, vamos dizer assim, de caracteres para o computador entender. Existe uma linguagem chamada ASCII, SI, ou como as pessoas chamam de SI. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ah, mas lembre-se, é ASC2. Essa linguagem faz uma associação de números e caracteres, essa linguagem. E aqui a gente vai entrar, existem os códigos hexadecimais, que é além do 8, 9, aí vai A, B até o G, se eu não me engano, aí esse é o código hexadecimal. Nós temos octodecimal, se eu não me engano, só sei que existem vários códigos. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa linguagem, certo? Então espero que vocês tenham gostado de hoje, do que eu falei, e compartilhe, dê joinha e até a próxima, gente.